Pequeno Príncipe parece um livro infantil, mas há uma razão pela qual adultos do mundo inteiro choram ao relê-lo. E se você já assistiu, fica até o final para me contar qual frase mais te marcou. Falando um pouquinho da neurociência, uma coisa que eu quero tocar aqui é que ela confirma atualmente o que o Pequeno Príncipe dizia há muito tempo atrás. O nosso cérebro, ele é moldado por vínculos. A gente precisa, cultivar esses vínculos para que eles continuem ali, para que eles continuem crescendo. E é interessante porque se a gente olhar esse livro é de 1952, tem muita coisa, na neurociência que está sendo descoberta agora, principalmente a parte comportamental. Então é muito interessante como a arte, como a literatura, ela consegue muitas vezes também traduzir coisas que a ciência, que a gente ainda não alcançou, e esse livro é prova viva disto. Eu tô com um EPUB aqui, mas uma curiosidade é que eu tenho esse livro em muitos idiomas, e ele me incentivou a aprender, um pouco mais do francês. É um idioma que eu acredito que ele é muito específico, ele é muito bonito, ele tem um tom literário, e é isso que o Pequeno Príncipe me trouxe. Eu quis folhear a versão original e eu achei, assim, que eu gostaria muito de saber falar aquilo no idioma. A escrita dele, ela é difícil, não são palavras fáceis para você aprender, então eu tenho essa lembrança também. Traduzir coisas que a ciência, que a gente ainda não alcançou, e esse livro é prova viva disso. Então, assim, o que que a neurociência ela diz nessa parte das relações? Relações consistentes ativam sistemas de segurança emocional, como a liberação de ocitocina, que está ligada à confiança, pertencimento e ao bem-estar. Quando investimos tempo em algo, em uma pessoa, um projeto, um hábito, o cérebro ele cria valor por repetição e significado, e não por novidade. É por isso que o que cuidamos se torna especial. E o invisível? Emoções, conexão, propósito. Tudo isso ativa regiões profundas do cérebro, muito mais duradouras do que recompensas visuais ou validação externa. Então, talvez o Pequeno Príncipe ele não falasse de neurônios especificamente, mas ele entendia perfeitamente como o coração e o cérebro funcionam e eles estão interligados. O que eu acho interessante aqui é essa questão da recompensa, e eu vou falar um pouquinho das mídias sociais. Tem os relacion as rela sobre as relações, sobre as redes sociais, e uma coisa que ela aponta é que a visualização de um like, a visualização de um comentário breve, de uma mensagem que o nosso cérebro sabe que leva 2, 3, 5 segundos a ficar prontos, ela não tem essa cultivação que se fala aqui no Pequeno Príncipe. Ela é uma como se fosse um relacionamento barato, é como se fosse você estar regando com uma gotinha só de água, ao invés de um copo d'água, o relacionamento. Então isso eu achei muito interessante essa parte, fazia um tempo já que eu percebia que o Instagram, o Facebook, as redes sociais, elas não ajudavam muito na parte comportamental, e foi muito interessante perceber como que o cérebro ativa isso, porque eu tinha um pouco daquela desculpa de: "Mas estou mantendo relacionamento com amigos, tem amigos que estão muito longe", às vezes a gente tá na mesma cidade e nem percebe. Só que o cérebro ele não vê isso como cultivar um relacionamento, realmente. É muito diferente uma ligação, é muito diferente, você realmente despender de um tempo, de uma energia, e isso é cultivar, não é mesmo? Então, a lição número um, trazendo para os dias de hoje, claro que é tudo tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então essa é uma visão que eu gostaria de trazer e gostaria de passar aqui, conversar, abrir esse diálogo. Se vocês já perceberam isso,
em relação às redes sociais, como é cultivar, como é ter esse equilíbrio. Eu sinceramente fiquei 1 ano sem, o aplicativo no meu telefone, e de vez em quando agora eu baixo, eu vejo alguma mensagem, eu tento também perceber se eu posso mudar essa conversa para o WhatsApp. Me deixou um pouco mais, preocupada em não ter essas interações baratas que, na verdade, a gente não consegue falar numa mensagem por pelo Instagram, ou talvez um comentário no Instagram, as dificuldades que a gente está tendo no dia, as dificuldades que às vezes a gente está sentindo, é um pouco mais para celebrar, para apoiar, isso é ok, só que não é ok a gente só cultivar relações rasas, na minha opinião. Então, voltando ao livro, para quem quer um gostinho aí de como é essa leitura, ou relembrar um pouquinho, a raposa ela ensina ao príncipe o significado de cativar, criar laços, investir tempo, tornar-se alguém único. E vem o peso dessa responsabilidade. Quantas vezes nós prometemos nessa cultura de hoje estar presentes? Ah, amanhã a gente se vê. Ah, semana que vem nós marcamos. E nós vamos desaparecendo aos poucos, dando uma curtidinha ali numa foto, ou se não, mandando um comentário. Acaba que se tornando o que deu. Cativar não é só conquistar, é sustentar, é aparecer, é lembrar. Essa lição, ela sempre me faz mudar a forma com que eu trato as pessoas na minha vida. Eu tento mandar mensagens sem motivo, ou até mesmo perguntar: "Mas tá tudo bem mesmo? Como tá a situação X? Como tá a situação Y?". Ser um pouco mais intencional e profunda nas mensagens, nas ligações, ir além do: "Ai, que bom que tá tudo bem". Você já sentiu o peso dessa responsabilidade? Ou já sentiu falta desse cuidado a mais? É uma fase de transição também, né. Acredito que nós estamos acordando para esses efeitos das mídias sociais, então acredito que as pessoas estão voltando para esses conhecimentos, para essas raízes. E eu tô gostando. A lição número 2, que essa foi muito bom relembrar, porque eu confesso que eu já tinha esquecido, é o tempo que perdeste com tua rosa que a torna tão importante. Essa frase ela destrói o mito do valor instantâneo. Não é raridade de algo, é o tempo investido. A sua avó, ela não é importante pela herança que ela vai deixar, é especial pelas tardes que passaram juntos. O seu cachorro, ele não é o mais bonito do mundo, mas é seu, porque você acordou cedo para ir passear com ele, ou dar aquela comidinha. O caderno velho vale muito mais do que o caderno novo, porque você passou o tempo rabiscando e colocando a sua energia nele. O príncipe tinha uma rosa, e ele era igual a milhares de rosas, mas era a dele. Ele a regou, protegeu, conversou com ela nos dias ruins. Agora uma pergunta honesta, como você tem investido seu tempo? É nisso que você quer o valor? Porque no final você vai amar o que você alimentou e não o que você possui. O que nós possuímos de verdade? Essa é uma grande reflexão. Lembra quando a gente falou que esse livro não era para crianças? Se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E essa frase foi a que eu tive o desafio na língua francesa e foi a que me impulsionou a esse desafio. L'essentiel, c'est invisible pour les yeux. Claro que eu nunca vou ter o sotaque perfeito, mas acho que dá para compreender. Nós vivemos obcecados pelo visível, não só nas redes sociais, mas na sociedade. Eu me pego, eh, comprando uma roupa e já querendo outra, comprando um batom e já querendo o próximo tom, corpo perfeito, o carro novo, número de seguidores, título no cartão, mas o que sustenta uma vida não aparece em foto. Uma amizade que te ouve de verdade, um abraço no momento exato, a risada de alguém que você ama, a paz de olhar o céu sem pressa. Essas coisas elas não têm preço, elas não geram likes, não impressionam estranhos, mas são as coisas que nos mantêm vivos
por dentro. Comecei a praticar isso prestando atenção no invisível, café quentinho de manhã, a mensagem inesperada, cheirinho de chuva chegando, e a vida ela vai ficando mais diferente, mais leve, mais real, os problemas vão ficando menores, porque o essencial, ele não se vê, mas ele se sente profundamente. Bom, eu não sou nem um pouco perfeita em nenhuma dessas coisas que eu estou falando, pelo contrário, é um caminho a ser seguido, não é um destino. E qual dessas 3 coisas te tocaram mais? Qual outra fase que você carrega aí com em relação ao Pequeno Príncipe? Deixa nos comentários, eu leio todos. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa a sua curtida, o seu comentário no canal. Eu acho que esse canal também é uma forma de eu manter esses hábitos, manter o que está mais próximo do meu coração, e eu gostaria de ter uma comunidade para compartilhar esses valores. Obrigado por estar aqui, até a próxima, um abraço.